Antes, os governos e empresas queriam dominar os sistemas de informação, os espaços virtuais, algo que é contemplado pelo cyberpunk. Mas hoje, a busca de poder se ampliou para o espaço definitivo, o seu corpo. Confira então algumas reflexões sobre a ficção biopunk que eu abordei numa mesa que eu participei no evento Biotech Days, um evento voltado para biotecnologia, onde eu falei sobre essa expressão, essa variante do cyberpunk. E vou deixar também o link para a palestra completa, onde também você vai poder assistir a fala do professor, do doutor Fabiano Carlos, onde ele é especialista em biotecnologia, onde ele tece considerações valiosas para você que quer se inspirar para escrever os seus contos e romances biopunk. Então vamos lá! Então, gente, começar localizando para a gente ficar todo mundo na mesma página, o que é o punk do biopunk, tá? O que é exatamente o punk? Estou num evento de biotecnologia, todo mundo está familiarizado com o que é biotecnologia. O que é o bio? Mas o que é o punk desse termo? Beleza. Então, gente, para começar, quando a gente fala punk, a gente é preciso ter em mente inicialmente, a gente está falando de uma coisa de subversão, de contestação ao sistema, tá? O punk, essencialmente, o movimento punk, a cultura punk, ela nasce nas últimas décadas do século XX, 1960, mas particularmente 1970, nos Estados Unidos, mas vai ganhar corpo na Inglaterra, vai ganhar volume e força na Inglaterra, que vai e reflete muito bem a falta de esperança, o ceticismo, o pessimismo de toda uma geração dos anos 70 pelos rumos que a economia, no caso a economia inglesa, estava levando na época. Né? Nos anos 70, houve uma forte recessão econômica, crise de combustível também, mais ou menos, mais grave, aliás, do que a gente está vivendo hoje, né? Em termos de preço e tudo mais. E, como vocês bem sabem, é sempre a juventude que é mais impactada nessas questões, né? Quando a economia, falta de emprego, falta de perspectiva. Com uma reação a esse quadro, surgiu essa cultura punk por jovens, né, que traziam essa subversão não apenas numa estética visual, né, como vocês podem ver aí na tela, mas também na música. Aí que vai surgir a música punk, o movimento punk, tá? Em bandas como Ramones, Sex Pistols, dentre outros, né, que se opunham ao chamado rock progressivo de bandas como Genesis, a galera aí, os velhos dos anos 80. Se tiver alguém que já ouviu falar de Genesis, Phil Collins, vai lembrar. Então, o movimento punk é essencialmente anti-establishment, anti-sistema, tá? É um movimento que não acredita em instituições governamentais, tem uma postura anárquica por conta disso mesmo, da falta de perspectiva da proposta pelo governo. E aí, obviamente, a literatura, especialmente a literatura fantástica, sempre está alinhada com o seu tempo, né? Com seus zeitgeist. Então, é nesse cenário que vai surgir o cyberpunk. O cyberpunk já captura esse movimento de pessimismo que é típico de finais de século, e propõe olhares simbólicos sobre isso, tá? É nesse contexto que vai surgir o cyberpunk no elemento de surgimento também de uma cultura de informática, de tecnologia. Os computadores pessoais surgem no final dos anos 80, o que vai se tornar o sistema de comunicação também surge nessa época, então é nesse quadro que o cyberpunk surgiu. E eu estou falando cyberpunk por quê? Porque tudo começa no cyberpunk em termos literários. A partir daí, todas as outras vertentes da ficção punk vão aparecer, tá? Então, o cyberpunk surgiu, a palavra surge em 1983, num conto de Bruce Beckett, chamado justamente Cyberpunk, nessa edição aí da Amazing Stories. A Amazing Stories é uma revista pulp, né? Ou seja, que seria bem voltada para ficção científica, no caso aqui da Amazing Stories. E ela captura, como eu falei, nesses movimentos de final de século, não apenas do Ocidente, mas também do Oriente. Nessa época que vão surgir também no Japão, principalmente, que é sempre uma nação muito conectada com a tecnologia, vai surgir mangás e animes ligados, a galera aí, alguém aqui no chat, povo no chat, tem certeza que deve ter os fãs aí de animes e mangás, né? É nesse contexto que vai surgir clássicos como Ghost in the Shell, que vai surgir como Akira, que são duas obras que deixaram bastantes influências sobre o desenvolvimento do cyberpunk. Especificamente no universo literário,
o cyberpunk surge em 1984 com esse romance aí, Neuromancer, e que acabou se institucionalizando, gerando toda uma linhagem, todo um gênero. Lembrando que essa não é uma obra isolada, outras obras surgiram, e justamente porque outras obras surgiram e comungavam, tinham um ponto semelhante, essa questão da tecnologia, a degradação da sociedade, mostrar sociedades em que o avanço tecnológico não se constituiu em avanço social, como apareceu várias obras nesse corpus, é que, posteriormente, um editor chamado Gardner Dozois, ele batizou essas histórias, esse movimento cyberpunk, ok? E aí a gente conhece bem o cyberpunk, principalmente por conta do cinema, e aqui é inevitável citar uma obra que está fazendo 40 anos em 2022, que é o Blade Runner, O Caçador de Androides no Brasil, baseado no romance, na novela de 1968, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do grande escritor Philip K. Dick. Tá? E aí, nessa obra do filme, baseado no romance, na novela, né? No filme, o Blade Runner, é que se estabeleceu toda uma estética cyberpunk que até hoje se faz presente. Quando você pensa visualmente numa estética cyberpunk, em imagens cyberpunk, provavelmente você vai lembrar desse cenário de Blade Runner, prédios gigantescos que abrigam corporações transnacionais, presença um ambiente fechado, noite, aquela chuva, uma chuva ácida, né, em virtude da degradação ambiental. Você vai ver um enorme contraste social entre quem tem e quem não tem, a incorporação de elementos cibernéticos na próprio corpo das pessoas e tudo mais, tá? E aí, paralelo, ao mesmo tempo que o cyberpunk surgiu, o movimento, né, o meio já favorecia, surgiu o steampunk. O steampunk, aí sim a gente já começa a entrar nas variações do cyberpunk, paralelo, irmã do cyberpunk, surge o steampunk. O steampunk já é o quê? Se o cyberpunk é o punk do cibernético, o steampunk é o punk do vapor. Aqui a gente vai ser apresentado as vertentes retrofuturistas. O que é isso? São antecipações do futuro no passado. Ou seja, você imaginar que dispositivos, a tecnologia do século XX e XXI surgiu antes do século XX e XXI. Surgiu no século XIX, no século XVIII, no século XVII e até mais para trás, tá? No caso aqui do steampunk, a gente imagina o quê? Uma extrapolação de dispositivos tecnológicos do presente no passado, no século XIX, normalmente na era vitoriana inglesa, tá? Onde você tem a presença de carros a vapor, você tem a presença de robôs movidos a vapor, você tem a presença de computadores e tudo mais, numa antecipação do futuro no passado. O steampunk surge já nos anos 90, ganha corpo nos anos 90, assim, dentro de diferentes obras, mais uma bem impactante, que é a Máquina Diferencial, do William Gibson e do Bruce Sterling, que imagina o que aconteceria se a máquina de cálculo de Charles Babbage, matemático Charles Babbage, que seria um computador do século XIX, né? O que aconteceria se ela realmente tivesse sido colocada em prática e mudaria, anteciparia a era vitoriana. A era vitoriana viveria um boom tecnológico e hoje o futuro já seria no passado, tá? Beleza. E aí o steampunk também se desenvolveu ao lado do cyberpunk, tá? E aqui é importante a gente falar, que a gente vai falar de ficção punk, então eu preciso especificar uma questão. O que quer dizer exatamente punk nesse aspecto? O punk, ele sempre vai assumir 3 leituras na ficção punk, tá? Primeiro, é uma postura de contestação e subversão à ordem dominante, como a gente tem bem conectado ao movimento punk. A gente vai ter também, semelhante ao anterior, mas aqui essa postura também vem junto com a proposição, não é apenas contestação, mas ela vem também acompanhada de proposição de mudanças na sociedade. A gente vê isso bem no Solarpunk, e no 3 é simplesmente uma abordagem visual, né? Ou seja, é mais principalmente para ilustradores e tudo mais, para você brincar com a ideia e você imaginar computadores na Idade da Pedra, por exemplo, como a gente vê em desenhos como os Flintstones, né? Ou seja, bem mais visual para você brincar com essa ideia. E chegamos aqui, gente, ao biopunk e nanopunk,
E aí eu peguei essa capa aqui, essa imagem, porque essa é a capa do vídeo lá no canal Fantástico Cursos, tá? Já fica o convite depois para vocês conhecerem, onde nesse vídeo específico eu falei do biopunk e do nanopunk, porque os dois estão conectados, porque são os punks da biotecnologia. E aí é importante salientar, eu vou falar, mas acho que eu vou deixar isso para a gente conversar ao longo da fala com o Fabiano, dessa diferença entre o cyberpunk e o biopunk. E cabe salientar que tudo começa com a dona Mary Shelley, ou a gente pode rastrear, vamos botar assim, os antecessores, os primórdios do biopunk na obra Frankenstein de 1818 da senhora Mary Shelley, onde lá a gente já vê isso, né? O efeito da incorporação de avanços científicos no corpo. E biopunk, diferente do cyberpunk, é a intervenção diretamente no corpo. O corpo é o espaço da extrapolação ficcional, tá? O cyberpunk, o biopunk, começa aqui, os primórdios com a dona Mary Shelley e Frankenstein, e aí a gente sempre tem que destacar, né, que o monstro de Frankenstein é punk, por conta de todo esse potencial. Frankenstein é uma obra que ela é a obra inauguradora da ficção científica, ela é uma continuadora do romance gótico, e também aqui, ela também, inclusive, ela também é uma precursora não apenas do biopunk, mas também do Tesla Punk. Tesla Punk, que já é uma expressão retrofuturista baseada nas obras e nas ideias do cientista Nikola Tesla, tá? Então, beleza. Outra obra também que eu tenho que destacar aqui como uma das precursoras do biopunk é o romance de final do século XIX, 1898, A Ilha, do Dr. Moreau, do grande H.G. Wells, um dos pais da ficção científica inglesa. Tá, aqui também traz isso, como que o cientista Moreau, ele faz manipulações, ele trabalha com animais para torná-los híbridos, para torná-los seres antropomórficos, ok? Obviamente, toda a obra está inserida no seu meio. Aqui o H.G. Wells também critica a postura da Inglaterra em relação às colônias. A gente está falando aqui do auge do imperialismo britânico do final do século XIX, tá? E Moreau está aí representando o europeu e sua intervenção sobre outros povos, sobre outras raças, tá bom? Aí, mais umas imagens, tá? É uma obra que já está merecendo uma melhor adaptação cinematográfica, tá? Existe uma anterior muito ruim, existe duas, na verdade, mas muito ruim, se merece uma nova, é uma grande obra, tá? É uma obra muito, vamos dizer assim, que faz a gente pensar muito sobre os rumos da nossa civilização, por isso que ela se mantém atual, tá? E aí, já indo para o fim do meu breve overview aqui, no meu breve panorama sobre o tema, falei dos primórdios e a gente pode rastrear o biopunk já se configurando, o biopunk já se formatando no final dos anos 80. Tá, e eu vou citar aqui, é uma trilogia da grande escritora Octavia Butler, a escritora afro-americana Octavia Butler, do final dos anos 80, de 87 a 88, chamado Trilogia Xenogênesis, tá? Todas essas obras que eu citei até aqui, gente, Frankenstein, Ilha do Dr. Moreau, e essa daqui, a Máquina Diferencial, Neuromancer, todas estão publicadas no Brasil, tá? Tem em português. Inclusive essa daí, a Xenogênesis, ela vem sendo publicada, eu não sei se o terceiro já saiu, mas pela editora Morro Branco, tá? É uma escritora importante para a gente conhecer, Octavia Butler. Tá? E aqui, no Xenogênesis, a gente vai ter justamente disso, a interferência de alienígenas sobre a humanidade após a Terra ter sido devastada por um hecatombe nuclear, e o meio da sobrevivência da espécie humana é por meio da biotecnologia, por meio dessa ligação biotecnológica com alienígenas, certo? Também, citar aqui falei dos anos 80, nos anos 90, destacar aqui dentre várias obras, destacar aqui essa série de 4 livros, depois apareceram outros, tá? Do escritor S. Andrew Swan, que reimagina um mundo alternativo onde as criaturas do H.G. Wells, as criaturas do Dr. Moreau, sim, se desenvolveram e ganharam corpo, ganharam civilização, tá? Então você vai ter ao longo dessa saga aí a presença dessa ideia, né? E se as criaturas, né? Esses seres de Moreau, chamados de Moreau, vivessem em nosso mundo, né?
estruturar seu próprio mundo onde a gente vive. Essa série aí, gente, não tem no Brasil ainda, tá? Mas está disponível em língua inglesa. Os 3 primeiros volumes que vocês estão vendo aí, inclusive, foram lançados num volume único chamado Murro Omnibus, tá? Um volumão que reúne essas obras. Beleza? E aqui já chegando no século XXI, no começo, em 2000, destacar aqui, como vocês estão vendo, tem edição em português, essa obra do China Miéville, Estação Perdido, primeiro volume da série Basslag. Essa obra também é iniciadora do chamado New Weird, lá no Fantástico Curso, explica o que é New Weird. Tá aqui também, mais uma vez, situado num mundo que não é o nosso, um cientista, ele precisa resolver uma questão de como devolver as asas a um indivíduo desse mundo. É um indivíduo que é meio insectoide, que está desprovido de suas asas, e o mistério é por que ele perdeu as asas e por que ele quer reaver suas asas, e nesse processo esse cientista acaba liberando um monstro nesse mundo, tá? Uma obra de múltiplos discursos dentro dela. China Miéville, Estação Perdido, uma obra que fica a dica para vocês conhecerem. Também, já de 2003, Margaret Atwood, grande escritora, que talvez o grande público no Brasil conheça mais por conta da história da Aya, né? Quando a Aya, que virou aí série TV, Atwood, um grande nome da ficção especulativa, e aí, em Oryx e Crake, imagina um futuro, aqui a gente já está no contexto de futuro pós-apocalíptico, de degradação e também de seres híbridos, né? Você tem monstros, você tem porcos híbridos, você tem porcos que foram modificados por meio da biotecnologia. Mas já na década de 2000, na década passada, né? De 2010, 2011, a gente já está na terceira década do século XXI. Aqui a gente já vai ver a série Leviatã, tá? Da Leviatã, Behemoth e Golias, do escritor Scott Westerfeld, onde aqui é um mundo onde Charles Darwin, o Charles Darwin não apenas veio com a ideia da teoria da evolução, no final do século XIX, mas também ele já veio com a chave para manipulação do DNA dos animais, o que permitiu o desenvolvimento, a criação de seres aprimorados, de seres artificiais, que vão impactar o desenvolvimento dessa sociedade. Essa obra aí, da série Leviatã, a Leviatã Trilogy, do Scott Westerfeld, também é um exemplo de outra vertente do retrofuturismo chamado de dieselpunk, tá? Que é logo depois do steampunk. O dieselpunk se passa nas primeiras décadas, pega principalmente o período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918. Show? E no Brasil também, sim, a gente tem o biopunk aparecendo, principalmente em tempos recentes. Cito aí o conto Máquina de Carne, um conto biopunk do escritor Jaime de Andrade, conto de 2021. Esses estão disponíveis na Amazon, tá? São e-books, preço bem acessível, fica a dica se vocês quiserem conhecer. Máquina de Carne, um conto biopunk, Jaime de Andrade, 2021, e a antologia, ou seja, a gente tem aí uma coletânea de contos da editora Siberos, chamada Biopunk, organizado pelo editor Pedro Guerra Domingos, tá? Aí vocês encontram diferentes contos de escritores e escritores de ficção científica. Show? Fechando, já fica o convite, vou falar disso ao longo da nossa fala, fica o convite se você quiser conhecer mais de 40 mundos. Tem muito mundo punk para quem joga RPG, para quem ilustra, para quem quer escrever contos e romances fantásticos. Você tem lá no canal Fantástico Cursos a série Mundo Punk, tá? Onde você encontra desde o Stone Punk, o punk da pré-história. Quem jogou aí Far Cry Primal, né? Sabe do que eu tô falando. Quem jogou Horizon Zero Dawn também sabe do que eu tô falando. Aquilo lá é Stone Punk, até o punk, do Pini Punk, que é o cyberpunk brasileiro, também tem vídeo lá no canal, beleza? E no mais, vou falar disso aqui no final, mas fica o convite para conhecer as redes do Fantástico Cursos no YouTube e Instagram e tudo mais. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.